Meus amigos, a roubalheira contra os aposentados do INSS não sai da mídia. Tem dias que está na mídia isso daí. E aí a coisa vem só crescendo. O que era estimado aí um roubo de 6,3 bilhões, já está aí estimado em 90 bilhões em consignados apenas em 2023. Então a tendência é crescer muito mais, é só aprofundar as investigações aí, que a coisa vai crescer muito mais. E o pessoal da extrema esquerda está se revezando entre colocar a culpa da roubalheira no Bolsonaro e ficar criando cortinas de fumaça para tentar esfriar o assunto e que as pessoas esqueçam disso e comecem a prestar atenção em outras notícias de menor relevância. Vou mostrar isso para vocês. Antes eu quero pedir um grande favor para você. Observe se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu posto aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer os seus comentários. Tem que estar pedindo, pessoal, esse favor para vocês, porque eu estou próximo de chegar aí aos 30 mil inscritos, só que tá complicado, né? Tá devagar, quase parando. Então, me ajude aí a chegar aí aos 30 mil inscritos. Quero começar aqui, pessoal, mostrando esta notícia da Globo News. Tem aqui a Daniela Lima, né, que diz o seguinte: 35 mil segurados do INSS reclamaram de fraude no consignado em 2023. A auditoria mostra que naquele ano, volume de descontos chegou a 90 bilhões de reais. Em 2023, chegou em 90... Vamos até ver o que a Daniela Lima fala aqui. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: tá aí um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor, em 2023, da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí, eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável. Eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está, inclusive, na auditoria, tá? Eu estou falando da DataPrev. E aí você fala: Daniela, o que é a DataPrev? A DataPrev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a DataPrev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala: olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí, o Tribunal de Contas da União falou: bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes. Ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados. Atenção, então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a DataPrev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. O buraco vai ficar muito mais embaixo, né, Daniela? Vai ficar muito mais embaixo o buraco, né? Porque o rombo é muito grande. Só em 2023, em empréstimos consignados que esses aposentados não tinham requerido, foram mais de 90 bilhões. O que acontecia? Apareceu dinheiro ali na conta do aposentado, ele ligava lá e falou: apareceu dinheiro na minha conta, eu não quero, não pedi isso daqui. Aí ele não conseguia cancelar aquele empréstimo, e aquele empréstimo era com juros abusivos mesmo. Instituições bancárias estão por trás dessa roubalheira aí. Tem muita gente grande envolvido nisso. Até porque nós estamos falando só do ano de 2023.
Se foi investigado em 2024 e até agora o começo de 2025, isso aí vai aumentar muito mais. Quem garante que em 2024 não teve outros aí 90, 100 bilhões aí de roubalheira? Então tem muita gente grande por trás disso daí, e isso aí leva um temor de que isso não seja investigado, que isso seja barrado ali por pessoas muito poderosas. Pessoas muito poderosas que, inclusive durante o governo Bolsonaro, por muito menos que isso, mandava investigar, dava 24 horas para que apresentasse ali alguma justificativa. Qualquer coisinha, uma falácia que tivesse, já não 24 horas para dar explicação. Aí agora nós temos uma roubalheira descomunal, que como nunca visto antes, para vocês terem uma ideia, o Petrolão, que tinha sido até então o maior caso de corrupção aqui no Brasil, foram ali 40 e poucos bilhões de roubo. Nós já estamos falando de 90 bilhões em apenas um ano. Para você ver o tamanho que é isso. E aí vem o pessoal da extrema esquerda agora criando cortininha de fumaça para poder ver se esfria esse assunto, para mudar de assunto. Aí tem aqui, ó, Lindbergh Farias, impossível não se emocionar com o que foi feito no território Yanomami nestes últimos 2 anos. Desde que Lula assumiu, nosso governo está determinado a enfrentar o genocídio deste povo e combater de forma dura o garimpo ilegal nas áreas indígenas, etc, etc, etc. Nós temos um assunto tão grave acontecendo e vem o Lindbergh falando que o Lula está combatendo o genocídio Yanomami. E isso aí é uma coisa tão fácil de desmentir o Lindbergh, né? Porque nós temos essa notícia aqui da UOL, ó. Essa notícia aqui, deixa eu ver de que dia que é. É de 26 de julho de 2024. E dizia o seguinte, ó, o governo deixa de publicar dados sobre mortes de Yanomamis após alta em 2023. Ou seja, em 2023, o número de Yanomamis mortos lá na reserva subiu. Foi mais do que em 2022. O que o governo fez como medida para combater o genocídio? Parou de divulgar o número de mortes. O Ministério da Saúde ainda não divulgou dados de 2024. O informe mais recente saiu no final de fevereiro, mas só mostra números até 31 de dezembro do ano passado. E aí vem o Lindbergh para tentar aí mudar de assunto, criando esse tipo de cortina de fumaça. A outra também que traz uma cortina de fumaça aqui, ó. A Maria do Rosário. Barrar os crimes digitais e garantir segurança das nossas crianças e adolescentes nas redes é o objetivo da CPI da Infância e Adolescência Segura. Isso aqui é para ver se coloca censura nas redes sociais. Aí a outra que traz aqui uma outra cortina de fumaça é a Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim diz que a Câmara acaba de aprovar a criação do Dia da Marielle Franco, Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Um assunto importantíssimo como o roubo dos aposentados. Bilhões roubados de pessoas pobres, miseráveis, pessoas deficientes físicos até sendo roubados. E vem a Sâmia Bonfim falar em aprovação de Dia da Marielle Franco. É mais uma cortina de fumaça. Outra cortininha de fumaça traz aqui o deputado Rogério Corrêa do PT. 6 de maio, Dia da Coragem. Então diz que hoje é o Dia da Coragem e coloca a foto da Dilma. A foto da Dilma sendo interrogada ali. Tá com a cara de que tá sendo maltratada a Dilma ali, né? Essa foto, né? Eu acho que tem que ter muita coragem mesmo, no sentido assim, não muito literal da palavra, né? Tem que ter muita coragem, viu, petista? Pra roubar velhinhos aposentados e pessoas deficientes físicas e até indígenas vocês roubaram. Tem que ter muita coragem. Então hoje é o dia da coragem pro Rogério Corrêa. Outro que gosta de trazer as suas cortininhas de fumaça aqui também é o Humberto Costa, o conhecido como Drácula, lá na lista de propinas da Odebrecht. O governo Lula dobrou o número de profissionais do programa Mais Médicos, chegando a mais de 26 mil e ampliando o alcance para 81,7% da população, tal. Mais uma vez eu digo, um assunto mais importante do que está acontecendo agora, que é o roubo dos aposentados, gente, era para estar todo mundo falando sobre isso daí. E contra os ladrões que roubaram os velhinhos. Mas quando eles falam alguma coisa, é para culpar o Bolsonaro. Né? Mais uma cortininha de fumaça aqui, o Brasil 247. Sob Lula, Brasil sobe no ranking de desenvolvimento humano com avanços em saúde e renda. Que avanço que nós tivemos na saúde? Aí na sua cidade a saúde pública está uma maravilha?
E a renda? A sua renda aumentou? Você vai no mercado agora, você consegue comprar mais do que você comprava antes desse desgoverno? Aumentou o seu poder de compra? Então isso aqui é apenas cortinas de fumaça que essa turma fica fazendo para a gente poder parar de falar da roubalheira que vem acontecendo aí dos velhinhos aposentados. E nós não vamos parar de falar disso. Faz o L, tá aqui no PT no Senado, ó. Dados do Banco Mundial comprovam que o governo Lula está conseguindo reduzir a pobreza sistematicamente. Roubar os velhinhos como esse senhorzinho aqui, ó. Pessoas como essa daqui que foram roubadas, tá? Não são pessoas diferentes desse senhorzinho aqui, não. Aí vem falar que o Lula reduziu a pobreza. Esse senhor que tá com a cara de que saiu da pobreza mesmo, né? Tá com a cara de quem realmente saiu da pobreza. Tá virou rico, classe média, esse senhorzinho aqui. Aqui o Rogério Corrêa novamente com mais uma cortininha de fumaça e dessa vez agora, né, é para acusar o Bolsonaro, dizer que a culpa da roubalheira é do Bolsonaro. Fraude no INSS. Bolsonaro deu aval para 7 dos 9 convênios fraudulentos no INSS. Foi apenas no governo Lula que o esquema foi descoberto e encerrado. Assim também o mensalão, né, foi descoberto no Lula, né? O petrolão foi descoberto no governo Lula e agora o aposentão também descoberto no governo Lula, né? Interessante, é muita coincidência. Como que o Lula gosta de combater a corrupção, né? Fica cada vez mais evidente quem compactua com o crime e quem trabalha pelo povo. Então, segundo o Rogério Corrêa, 7 dos 9 convênios foram durante o governo Bolsonaro. Aí vem um outro petista aqui e já diz que foram 7 de 11 entidades envolvidas nas fraudes do INSS foram autorizadas a fazer desconto no governo Bolsonaro. Elas foram autorizadas a fazer desconto, sim, no governo Bolsonaro. Tá? E isso não é ilícito, não. Autorizar a fazer desconto não é ilícito. Ilícito é descontar sem a autorização do aposentado. E foi isso que aconteceu. E agora eles ficam criando essa cortina. Eu já estou sufocando aqui, gente, de tanta cortina de fumaça que essa turma fez. Tanta cortina de fumaça. Aí fica acusando o Bolsonaro. Autorizar, você pode autorizar 1.000 entidades. Ó, vocês estão autorizados a descontar o dinheiro aí do aposentado. Desde que o aposentado autorize. Sem problema nenhum. Pode ter 1.000 entidades aí. 1.000 sindicatos. Não tem problema nenhum. Estando ali com a autorização do aposentado, isso aí é lícito. Não tem nada de ilícito nisso. O problema é justamente a roubalheira que fizeram, que é o caso, inclusive, do sindicato do Frei Chico, amigo do Lula, que descontou a rodo de tudo quando foi aposentado sem autorização. Os caras não deram autorização nenhuma. Temos aqui o comunista Orlando Silva com mais uma cortina de fumaça, né? Falando aqui do show da Lady Gaga. No mesmo final de semana, o Rio leva 2 milhões de pessoas à praia para um show gratuito da Lady Gaga. O cara tem a ideia que o show da Lady Gaga foi gratuito, gente. A Lady Gaga veio dos Estados Unidos aqui e esse show custou 92 milhões de reais. Mas como as pessoas não pagaram, porque o governo lá, o prefeito lá do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, é um populista igual o Lula, fazendo pão e circo com dinheiro público, aí eles passam a ideia de que o show foi gratuito. Show gratuito. 2 milhões de pessoas. Lá na manifestação do pró-anistia, quando estava ali o presidente Bolsonaro, lá em Copacabana, naquelas manifestações, a USP disse que tinha 18.300 pessoas. Aí agora a esquerda fala que tinha 2 milhões de pessoas no show da Lady Gaga. Isso aqui é mais de 100 vezes mais do que tinha lá na manifestação do pró-anistia. Vocês acham que cabia 100 vezes mais o número de pessoas que tinha ali na manifestação? Então, você vê como é que é. Quando é a esquerda, né, tem que aumentar, né? Enquanto São Paulo abriga uma rave com ingressos a R$1.000 no Anhangabaú privatizado. É simbólico da diferença entre Eduardo Paes e Ricardo Nunes. Quer dizer, Eduardo Paes é bonzinho, né? É o populista igual o Lula. Já o Ricardo Nunes, né? Eu também não sou muito fã, mas não dá nem para comparar com o Eduardo Paes. Eduardo Paes é daquela turma ali do Rio de Janeiro que eu não sei por que não está preso. E ali vários ex-governadores foram presos. Esse Eduardo Paes fazia parte daquela turma lá e não foi preso. Ele deve ter ligação com gente muito poderosa para não ter sido preso. Porque o cara é vagabundo. Temos aqui, ó, o nosso conhecido Bessias. O Bessias. Governo Lula não tolera desvios. Imagina o Bessias se o Lula tolerasse desvios, hein?
Ele não tolerou desvios lá no Mensalão, não tolerou no Petrolão, agora não está tolerando, né, no aposentão. O Lula realmente não tolera desvios, né? Tem que ir direto para a conta dele. Se for desviar para outra conta, ele não gosta, ele fica muito nervoso. Mais uma vez aqui o PT no Senado. O governo Lula está tomando todas as medidas necessárias para acabar com o esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas do INSS, que vinha operando desde 2019. Se você for investigar isso daqui, vai ver que isso aqui sempre existiu, aliás, em pequena escala, né? Mas sempre existiu esses descontos. Grande parte deles era lícito, quando tem autorização ali do aposentado, mas os que eram ilícito era em pequena quantidade. Em 2023, a coisa tomou uma proporção gigantesca que tanto é que vazou, né? Tanto é que acabou ficando muito na vista, muito na cara. E aí nós temos aqui, né? Vai ter plano de ressarcimento para aposentados e pensionistas do INSS. Com Lula, o povo não fica no prejuízo. Lula nunca dá prejuízo para o povo. Quando ele roubou ali no Mensalão, quando ele roubou no Petrolão, foi para o bem da população. Não foi para dar prejuízo para o povo. Lula nunca deixa o povo no prejuízo, né? Tanto é que ele reúne os ministros nessa terça-feira, hoje, para tratar do ressarcimento aos aposentados. Ou seja, os aposentados serão ressarcidos. Mas de onde que vai vir o dinheiro para ressarcir os aposentados? De onde vai vir aí esse quase 100 bilhões para ressarcir os aposentados? Será que vai tomar dos ladrões? Será que vai prender os ladrões, como é o caso do Frei Chico, e penhorar todos os bens dele, tomar tudo que for de dinheiro e patrimônio deles para reverter, para devolver aí para as vítimas, para os senhores aí, os senhores e senhoras, né, aposentados que foram roubados? Ou esse dinheiro vai sair das nossas custas aí, do nosso dinheiro público? É quase certeza que nós vamos pagar essa conta, tá? Você pode ter certeza disso. Tanto é que a justiça já se antecipa e manda o INSS devolver descontos indevidos. A justiça está mandando o INSS devolver os descontos indevidos. De onde que o INSS vai tirar esse dinheiro? Né? De onde que vai tirar esse dinheiro? E aí nós temos aqui, o pessoal da esquerda está postando bastante este print aqui, ó, dizendo que o escândalo do INSS, o Temer inventou o esquema. Foi o Temer que inventou lá em 2016. Antes do Temer, na Dilma, não tinha, tá? Foi inventado no governo Temer. Bolsonaro deixou a roubalheira correr solta. Apesar do Bolsonaro ter baixado aquela medida provisória lá, a MP 871, que proibia de dar descontos aí dos sindicatos descontar dinheiro dos velhinhos, desde que eles autorizassem. Se eles autorizassem, beleza, senão estava proibido. Mas o Bolsonaro deixou a roubalheira correr solta. Lula desmontou o esquema. Onde está o ladrão? Eu respondo, o ladrão está sentado na cadeira de presidente e é o chefe da quadrilha. São vários ladrões, um deles se chama Frei Chico. E ele é irmão do chefe da quadrilha, o Frei Chico, né? Que só em 3 anos teve aí mais de 100 milhões a mais que recebeu, o sindicato dele recebeu além do que ele recebia antes. E aí nós temos aqui na CNN dizendo que o Alcolumbre, ele sinaliza resistência à CPMI para apurar fraudes do INSS. O Alcolumbre não quer apurar as fraudes do INSS. Por quê? É como eu disse antes, pessoal. Tem muita gente grande por trás disso daí. Tem muita gente grande. Se não fosse assim, alguns poderosos já tinham dado 24 horas para o presidente do Senado instalar a CPMI. Foi assim que aconteceu com o Bolsonaro lá na pandemia. Os Supremos, os togados, eles mandaram o Alcolumbre, acho que era o Alcolumbre naquela época, né, instalar a CPMI. Não que o Alcolumbre não quisesse fazer, ele já estava querendo, né, mas aí veio uma ordem lá de cima e aí ele instalou. Agora você tem visto o STF falar alguma coisa? A única coisa que o STF falou sobre esse escândalo foi isso daqui, ó. Fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo, avalia o ministro do Supremo. É uma coisa. A imprensa dá uma notícia dessa como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Nós vimos lá no governo Bolsonaro que não tinha caso de corrupção, eles dando ali 24 horas, sei lá quanto tempo, para o presidente do Senado instalar a CPMI. Agora aqui o que eles fazem? A única vez que se pronunciam é que eles estão preocupados com a imagem do governo. Os ministros do Supremo estão preocupados com a imagem do governo Lula, da qual eles fazem parte, né? É o governo da qual eles fazem parte. E aí, pessoal, para a gente encerrar o vídeo aqui, eu quero trazer um videozinho de uma atriz chamada Leandra Leal, lá da Globo, o que ela dizia na época que o presidente Bolsonaro estava sendo eleito. As pessoas têm me perguntado muito agora, assim, você acha que isso é um papel do artista? Acho que isso é um papel de qualquer cidadão. Olha o que a gente está passando agora. Acho que tem uma autocrítica que toda a sociedade tem que se fazer agora, que assim, como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Sabe, quem se permitiu achar que era uma escolha difícil, relativizou o preconceito, relativizou a homofobia, relativizou o racismo, porque tudo isso estava na fala dele. O desprezo que ele tem para as pessoas agora, a falta de empatia, como ele imita uma pessoa faltando ar. Ele já tinha isso no seu discurso, ele já tinha isso na sua prática. A gente não pode agora, nas eleições do ano que vem, ficar desatento a isso, achar que não, que isso é piada. Não é piada, preconceito não é piada, é sério. Olha o que a gente está passando. A gente está passando uma pandemia, mas tem inúmeras outras injustiças que a gente pode continuar passando no nosso país. E eu espero muito que essa seja uma lição desse momento. Assim, todos nós precisamos votar com consciência, ouvindo, escutando o que a pessoa que está candidata àquele cargo está dizendo. Muito bem. Tem que ter consciência, né, pessoal? Tem que ter consciência, votar no Bolsonaro, deixar o cara 4 anos sendo preconceituoso, machista, misógino. Ele não tinha empatia, né? Ele era preconceituoso, falava muita bobagem. Então, como assim votar no Bolsonaro e deixar ele 4 anos lá no poder, né? Sendo que nós poderíamos ter o Lula, né, lá no poder. Não deixar o Lula ser candidato, prender o Lula só por causa de um petrolãozinho. Prenderam o Lula e proibiram ele de ser candidato em 2018. E aí o fascista do Bolsonaro foi eleito. Olha o que ele fez. Ele imitou a pessoa com falta de ar. Tá aí, pessoal. Tá aí. O Lula sempre foi este ladrão que ele é agora. Não é... A corrupção não apareceu agora no governo Lula. Todo mundo sabe disso. Desde quando ele começou na presidência da República, esse cara é um corrupto. Aliás, de antes dele ser alguma coisa na vida, esse cara já devia ser corrupto. Porque a índole, ela não vem com o poder, não. A índole, ela mesmo sem o poder, a pessoa já tem a má índole. Então, o Lula sempre foi um corrupto, sempre foi um ladrão. E aí vem essa mulher falar, como assim que elegemos o Bolsonaro, que deixamos eleger o Bolsonaro? O cara que fica aí falando essas coisas, preconceituoso. Aí, ó. Vocês acham que é melhor assim? Ter aí os velhinhos aposentados, pessoas deficientes físicas sendo roubadas por uma quadrilha que está aí no poder, que foi colocada por uma outra quadrilha de pessoas muito poderosas, que sempre mandaram no nosso país? É isso que a gente quer mesmo? Eu espero sinceramente que, apesar de todo o poder que essa turma tem, que eles não consigam manter essa quadrilha no poder a partir de 2026. Nas eleições de 2026, nós temos por obrigação erradicar, acabar, sumir com essa quadrilha aqui das urnas. E eu não estou falando igual o governador da Bahia, não, pegar uma retroescavadeira e enterrar todo mundo, não. Estou falando das urnas. De pegar essas pessoas nas urnas e sumir com elas. Tirar elas da vida pública. Aqueles que cometeram esses crimes, essa ladruagem que foi cometida aí, que vão todos para cadeia. Apesar que eu acho difícil, né, essas pessoas irem para cadeia, porque elas não estavam segurando bandeira do Brasil, não estavam com um batom rabiscando uma estátua. Elas estavam apenas roubando velhinhos aposentados. Então isso aí não é um crime tão grave. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam aí, deixe seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.